Era uma daquelas noites quentes do Rio de Janeiro em que até o vento parecia embriagado com o cheiro do mar. A cobertura do hotel onde funcionava o restaurante Encanto do Alto oferecia uma vista tão bonita de Copacabana que fazia os clientes abrandarem o passo ao entrar. Era o tipo de lugar onde o luxo se disfarçava de elegância casual e onde cada detalhe parecia estar calculado para impressionar. Lá dentro, a música ambiente misturava-se com o tilintar dos copos e o murmúrio das conversas. A iluminação amarelada dava ao salão um brilho dourado, como se a própria noite se tivesse vestido de gala. Os empregados de mesa circulavam com precisão, equilibrando bandejas como bailarinos num palco silencioso. Entre eles, encontrava-se Clara. Com 20 e poucos anos, Clara era uma daquelas presenças que não exigem atenção, mas que encantam quando notadas. A sua pele era escura como café forte, os seus olhos eram atentos e o seu sorriso sereno resistia mesmo nos momentos de maior azáfama. Ela usava o uniforme preto com discrição, mas havia algo nela que destoava da rotina, uma leveza escondida nos gestos, como se guardasse um segredo precioso dentro de si. Naquela noite, a mesa 12 era ocupada por um casal que parecia ter saído de um anúncio de perfume caro. Roberto e Verônica eram figuras conhecidas no circuito de luxo do Rio de Janeiro. Ele, um empresário do ramo de joias, tinha o bronzeado artificialmente conseguido e estava sempre com um relógio diferente no pulso. Ela, uma socialite com fama de exigente, ostentava um colar de esmeraldas tão grande que parecia ter vida própria. Garçonete! Chamou Verônica, estalando os dedos sem sequer olhar para Clara. Clara aproximou-se com o costumeiro profissionalismo. Boa noite. Em que posso ajudar? Este vinho está morno. Sabe, pelo menos, qual é a temperatura ideal para servir um Pinot Noir? Antes que Clara pudesse responder, Roberto soltou uma gargalhada exagerada. Talvez ela ache que Chardonnay é o nome de uma atriz de novela. Debochou ele, entre risos. Clara manteve o sorriso, sem deixar transparecer o incômodo. Apenas assentiu levemente, recolheu o copo e prometeu trazer outro, à temperatura correta. Caminhou até ao balcão com a cabeça erguida. Ela já lidara com muitos clientes difíceis, mas aquele casal era particularmente ofensivo. Não se tratava apenas da arrogância, mas também do prazer evidente em humilhar. Atrás do balcão, o seu Antônio, o dono do restaurante, observava a cena. Já conhecia Clara há algum tempo e sabia do seu talento oculto. Uma vez, durante a arrumação do salão após o horário de funcionamento, ela cantarolou baixinho para si mesma, sem se aperceber de que ele ouvia. Desde então, ele esperava que um dia ela se atrevesse a mostrar ao mundo que ele já sabia. Aquela jovem tinha uma voz capaz de encher qualquer sala. No entanto, Clara, apesar dos convites discretos, sempre recuava. Dizia que cantar era coisa do passado. Que a vida, por vezes, fechava portas com demasiada força. Ainda assim, naquela noite, o seu brilho era diferente. Mesmo ferida pelas palavras cruéis, havia um fogo quieto nos olhos dela. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto o salão seguia o seu ritmo, brindes, risos, pedidos e pratos a sair, a banda de samba preparava-se para sua segunda entrada da noite. O som do pandeiro ecoava suavemente nos bastidores e tudo parecia estar sob controle. Até que um murmúrio se espalhou entre os músicos. A vocalista, Mariana, não estava bem. Clara, ao passar perto, ouviu fragmentos da conversa e parou por instinto. O seu coração acelerou sem motivo aparente. Ou talvez com motivos de sobra. E eis que a noite surgiu, com o cenário pronto, os personagens posicionados e a trama prestes a desenrolar-se. Clara ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que levaria uma taça à mesa 12. Da próxima vez que todos olhassem para ela, seria por um motivo bem diferente. Nos bastidores do restaurante, a confusão começava a instalar-se. Mariana, a vocalista da banda, estava sentada numa cadeira de apoio, pálida e com uma das mãos a pressionar o estômago. O percussionista, um senhor de cabelos grisalhos chamado Zeca, abanava a moça com um guardanapo, enquanto falava num tom entre o preocupado e o desesperado. Ela não vai conseguir cantar, senhor Antônio. Nem pensar. Vai desmaiar no palco. O dono do restaurante coçava a cabeça, olhando para o salão, já cheio de clientes à espera do segundo número musical da noite. A banda era parte integrante do charme do Encanto do Alto, especialmente nas noites de sábado. Era o momento em que o restaurante deixava de ser só requinte e se transformava em emoção. E sem cantora, não haveria magia. Clara, que estava a passar com uma bandeja nas mãos, hesitou por um segundo.
A conversa fisgou-a como um anzol invisível. Desviou os olhos para Mariana e depois para o Antônio. E naquele breve instante, sentiu como se algo dentro dela, algo que há muito estava adormecido, estivesse a despertar devagar. O dono do restaurante reparou no olhar de Clara. E, mesmo antes que ela pudesse dizer alguma coisa, ele já sabia. Clara, disse ele, dando um passo à frente. É agora. Vamos lá. Ela abriu a boca para protestar, mas não conseguiu dizer nada. Uma parte dela queria fugir. Outra, muito mais profunda, queria cantar. Mas eu não ensaio há anos, senhor Antônio. Nem sei se. Sabe, sim, respondeu ele, firme. E a cidade lá fora já sabe dançar. Só falta ouvir-te. Os músicos começaram a trocar olhares nervosos, mas Zeca, ao ouvir o nome Clara, arregalou os olhos com surpresa. És tu? A rapariga que cantava lá no Morro da Babilônia? Eu lembro-me. A menina que saía da feira em silêncio com uma nota só. Clara riu, nervosa. A recordação era antiga, quase esquecida, mas viva em algum lugar da alma. O seu Antônio entregou-lhe um microfone sem dizer mais nada. Foi como se, ao segurá-lo, ela também tomasse as rédeas do destino. Entretanto, na mesa 12, Verônica estava impaciente. Estes músicos não sabem o que é pontualidade? Já passou da hora. E ainda temos de suportar esta empregada de mesa incompetente. Relaxa, amor, disse Roberto, balançando o copo de vinho. Pelo menos ela parece uma figurante de novela. Quem sabe se não resolve cantar também. Riram-se alto. Mal sabiam eles que, naquele momento, as luzes do salão estavam a diminuir e o foco suave do palco estava a virar-se para Clara. Um murmúrio espalhou-se pelo restaurante. Os clientes pararam de falar. A banda, ainda sem acreditar, começou a tocar os primeiros acordes de um samba-canção antigo, daqueles que fazem o peito apertar e os olhos quererem fechar devagar. Clara fechou os olhos. E então, começou a cantar. A primeira nota saiu suave, quase tímida, como uma brisa que passa entre cortinas. Mas depressa ganhou o corpo. A sua voz era quente, profunda, carregada de saudade e brilho. Cada sílaba que saía da sua boca parecia resgatar um pedaço daquele rio antigo, cheio de alma, de amor, de esquinas com samba e cheiro de café coado. O salão inteiro ficou em silêncio. Até os talheres pararam no ar. Verônica e Roberto ficaram paralisados, com os olhos colados à garçonete que tinham ridicularizado momentos antes. Os seus rostos eram uma mistura de espanto e constrangimento. Isso não é playback? Sussurrou Verônica, quase sem fôlego. Acho que é mesmo ela. Respondeu Roberto, engolindo em seco. Enquanto Clara cantava, olhos fechados e coração aberto, algo mudava no ar. Era como se o restaurante, Copacabana e toda a cidade decidissem parar por alguns minutos só para ouvir. Quando terminou a última nota, instalou-se um silêncio pesado, do tipo que só se faz sentir quando todos sabem que viveram algo raro. E, então, ouviram-se aplausos. Forte e longo, de pé. Toda a sala se levantou. Clara abriu os olhos, ofegante, surpreendida com a própria coragem. O seu Antônio sorria. Os músicos estavam emocionados. No fundo do restaurante, um homem de fato claro, que até então tinha sido discreto, pegava no telemóvel e digitava algo com urgência. Era produtor musical. Acabará de encontrar a sua nova estrela. Clara mal conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Ainda segurava o microfone com as mãos a tremer, como se alguém a pudesse acordar a qualquer momento daquele sonho impossível. Porém, o público não deixava dúvidas, os aplausos continuavam, crescendo como ondas, empurrando lágrimas aos olhos dela, não de tristeza, mas de alívio e surpresa. Zeca, o percussionista, aproximou-se e segurou-lhe a mão no ar, como se ela tivesse vencido um campeonato. Esta é a Clara, pessoal! Anunciou, orgulhoso. A voz que Copacabana esperava. Mais aplausos. Alguns clientes gritavam elogios, outros pediam mais uma. O salão inteiro vibrava. Na mesa 12, o contraste era gritante. Verônica estava pálida. O sorriso condescendente de antes tinha desaparecido, dando lugar a um desconforto que ela tentava disfarçar com goles rápidos de vinho. Roberto, que sempre se sentia à vontade para rir dos outros, agora remexia-se na cadeira como se o próprio casaco lhe estivesse a apertar o pescoço. Essa menina é a empregada de mesa. Sussurrou Verônica, como se estivesse a tentar reescrever os acontecimentos. Pois é.
E canta melhor que muita gente famosa por aí, murmurou Roberto, desviando o olhar. No canto mais reservado do salão, o homem de fato claro terminou de escrever no telemóvel e levantou-se com elegância. Chamava-se Vinícius Duarte e era conhecido na indústria musical por ter um faro quase sobrenatural para descobrir talentos. Tinha sido ele a lançar duas das maiores vozes do samba da última década. No entanto, aquela noite era diferente. Não se tinha deslocado até lá para isso. Estava a jantar com um amigo. E, ainda assim, estava lá ela. Aproximou-se discretamente, à espera do momento certo para falar. Clara ainda recebia os cumprimentos dos músicos, enquanto tentava recuperar o fôlego e compreender o que estava a acontecer. O seu Antônio, visivelmente emocionado, colocou a mão no seu ombro. Eu disse-te, menina. Você nasceu para isso. Clara sorriu, um pouco tímida. Não sei, foi só uma música. Uma música que ninguém aqui vai esquecer, completou Zeca. Foi então que Vinícius se apresentou. Com licença. A sua voz era calma e segura. Peço desculpa por interromper. Claro, não é? Ela sentiu, surpreendida. Chamo-me Vinícius Duarte. Sou produtor musical. Acho que acabei de ouvir algo que o Brasil inteiro merece conhecer. Clara regalou os olhos, sem saber o que dizer. Tenho um estúdio em Botafogo. Se estiver interessada, adoraria conversar com calma. Sem pressa, mas acredito que tem um futuro brilhante. O silêncio instalou-se por um instante. Clara olhou primeiro para o seu Antônio, depois para o Zeca. Era como se o mundo tivesse virado uma página sem ela dar por isso. No entanto, antes que pudesse responder, ouviu uma voz conhecida. Com licença, disse Verônica, aproximando-se como quem invade um espaço sagrado. Gostaria de me desculpar. Talvez tenhamos sido um pouco ríspidos. Clara olhou para a mulher. Pela primeira vez, viu insegurança nos olhos daquela que antes a olhava com desprezo. Roberto vinha logo atrás, com um sorriso nervoso no rosto. Foi só uma brincadeira boba, disse ele. Nada pessoal, está bem? Clara apenas sorriu com gentileza, mas não disse nada. Não havia mágoa, apenas uma certeza. Naquele momento, ela não precisava da aprovação deles. O mundo acabará de aplaudir. Vinícius cortou o clima com um gesto firme. Peço desculpa, mas temos muito que conversar. Clara, aceita jantar comigo amanhã e conversar sobre a sua carreira? Ela hesitou por um segundo, mas depois acenou com a cabeça. Sim, quero ouvir. Verônica e Roberto deram meia volta em silêncio, regressando à mesa como dois fantasmas sem palco. A noite que seria deles tinha mudado de rumo. E agora, todos os olhares estavam voltados para Clara, a garçonete, a cantora, a mulher que calou a arrogância com arte. Do lado de fora, Copacabana seguia viva, cheia de luzes e buzinas, como sempre. Mas para Clara, tudo mudará. O restaurante já não era um destino. Tornará-se o ponto de partida. No dia seguinte, Clara acordou cedo, apesar de ter dormido pouco. A emoção da noite anterior ainda dançava na sua memória como uma melodia persistente. Na sua pequena kitnet em Botafogo, os raios de sol invadiam o quarto com delicadeza, como se até a luz soubesse que aquele seria um dia especial. Ela olhou para o teto durante alguns minutos, tentando absorver o que estava prestes a acontecer. Vinícius Duarte, um dos maiores produtores do país, tinha lhe oferecido um jantar. Não por mera cortesia, mas por interesse profissional. E pensar que, 24 horas antes, estava a recolher taças sujas e a lidar com o desdém de clientes arrogantes. Clara levantou-se e dirigiu-se ao armário modesto. Escolheu um vestido simples, de tecido leve, azul marinho, que só usava em ocasiões especiais. Penteou o cabelo com cuidado e colocou uns brincos discretos. Com o tempo, tinha aprendido a arranjar-se sem exageros, mas com dignidade. Sabia que não precisava de muito para brilhar, a sua presença falava por si. Às 19 horas em ponto, chegou ao restaurante indicado por Vinícius. Era um bistrô encantador, em Ipanema, frequentado por artistas e jornalistas. O tipo de lugar onde os olhares se cruzavam, mas as pessoas fingiam estar concentradas nos seus pratos. Vinícius esperava-a, sorridente e elegante, tal como na noite anterior. Que bom que veio, disse ele, levantando-se para cumprimentar. Ainda me questiono se tudo isto é real, respondeu Clara, sentando-se à mesa. É mais real do que imagina. E isto é só o começo. Durante o jantar, ele foi direto ao assunto.
Explicou que a sua editora discográfica estava à procura de vozes autênticas que transmitissem emoção verdadeira. Chega de plástico, Clara, disse ele. O público quer alma. E você tem de sobra. Clara ouviu com atenção, tentando manter os pés no chão. Contou um pouco da sua história, desde a infância em Duque de Caxias, até as cantorias na igreja, e dos concursos amadores que venceu na adolescência. Mas também falou das decepções. Da mãe que adoeceu, do pai ausente, dos sonhos guardados numa caixa juntamente com as contas para pagar. Sempre amei cantar. Mas a vida ensinou-me que nem todo talento se transforma em oportunidade, disse, com um tom calmo, sem rancor. E agora a vida está a dizer que tens outra oportunidade. Vai aceitar? Ela sorriu, emocionada. Quero. Mas quero fazer as coisas à minha maneira. Quero cantar o que faz sentido para mim. Música com verdade. Vinícius assentiu com respeito. É precisamente o que eu esperava ouvir. A conversa prolongou-se por várias horas. Falaram sobre repertório, sobre compositores com quem poderiam colaborar, sobre espetáculos intimistas em casas de samba e gravações ao vivo. Clara não precisava de quantias milionárias. O que ela queria era algo duradouro. Algo que tocasse as pessoas como a música sempre a tocou. No final da noite, já na calçada, Vinícius entregou-lhe um cartão e disse: segunda-feira, às 10, no estúdio. Traga a sua voz. O resto, construímos juntos. Clara guardou o cartão com cuidado, como quem segura uma chave que abre mais do que portas. E caminhou pelas ruas de Ipanema com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. No restaurante Encanto do Alto, as fofocas já corriam de boca em boca. A garçonete que calara a clientela com a sua voz era agora assunto em todos os grupos de WhatsApp da equipa. O seu Antônio, orgulhoso, limpava o balcão como quem assiste a um pôr do sol raro. Na mesa 12, ninguém regressou naquela noite. Nem Verônica nem Roberto. Eles tinham sido engolidos pelo próprio silêncio, enquanto Clara, a jovem invisível, se tornava manchete nos corações de quem a viu cantar. A cidade, outrora repleta de histórias esquecidas, agora guardava a sua. E essa, definitivamente, não seria esquecida tão cedo. Verônica acordou mais cedo do que o habitual. A noite anterior ainda ecoava na sua cabeça como uma nota desafinada. Tinha dormido mal, revirando-se em lençóis de algodão egípcio, incomodada por algo que não conseguia identificar. Algo entre vergonha e frustração. No pequeno almoço, servido por uma empregada silenciosa, ela mal tocou na fatia de papaya com limão. Roberto, do outro lado da mesa de mármore, rolava o feed do telemóvel com um ar carrancudo. O silêncio entre eles era denso como o ar antes da chuva. Viste isto? Perguntou ele, sem levantar os olhos da tela. Verônica pegou no telemóvel que ele estendia. Era um vídeo. A legenda dizia, a garçonete que calou Copacabana. Bastou carregar no botão de play para a imagem de Clara preencher o ecrã. Ela estava no palco, a sorrir com os olhos fechados, a voz a mergulhar no samba com a suavidade de quem nasceu para aquilo. A plateia aplaudia de pé. Mais ao fundo, o casal da mesa 12, eles próprios, assistia em silêncio, quase sem entender o que estava a acontecer. Verônica parou o vídeo no momento exato em que o seu próprio rosto aparecia, visivelmente desconcertada. O constrangimento era evidente. As redes sociais estavam em polvorosa. Comentários como a classe e o talento vencem a arrogância e a melhor resposta é o brilho próprio surgiam em resposta ao vídeo, partilhado por influenciadores, músicos e até uma atriz famosa. Isso é um absurdo, murmurou Verônica, levantando-se de repente. Ela era apenas uma empregada de mesa. Era, respondeu Roberto, num tom seco. Agora é uma celebridade. E nós passamos a ser motivo de piada. Verônica saiu da sala e dirigiu-se diretamente para o closet. Passou quase uma hora a arranjar-se, como se pudesse proteger-se com roupas de marca contra a vergonha que sentia. Ao espelho, tentava convencer-se de que aquilo era passageiro. É só um mal-entendido. Vamos até ao restaurante. Vamos conversar com ela, disse, mais tarde, já dentro do carro. Queres pedir desculpa? Quero entender. E talvez mostrar que não somos o que aparentamos ser. A frase saiu hesitante, como se nem ela própria acreditasse nela. Chegaram ao Encanto do Alto no início da noite. O salão estava cheio, mas havia uma vibração diferente no ar. Um sentimento de orgulho coletivo.
Os funcionários falavam de Clara como se esta fosse um tesouro descoberto entre bandejas e pedidos por escrever. Quando Verônica e Roberto entraram, todos os olhares se voltaram para eles. O casal, antes imponente, agora parecia deslocado. O Sr. Antônio recebeu-os com um sorriso polido, mas firme. Boa noite. Posso ajudar-vos? Queríamos falar com a Clara, disse Verônica, com uma voz mais baixa que o habitual. Ela não está de turno hoje. Está a tratar de alguns compromissos profissionais. Roberto pigarreou. Olhe, não estamos aqui para causar problemas. Só queremos esclarecer uma coisa. O Sr. Antônio olhou para eles por alguns segundos. Depois, respondeu com calma. Vocês trataram-na como se ela não tivesse valor. Agora que o mundo viu o que ela carrega na alma, vocês vêm esclarecer? Verônica mordeu os lábios. Não sabíamos. Mas deviam saber, disse ele, ainda com gentileza. O respeito não depende do currículo nem da atenção dos média. Respeito é o mínimo. Verônica baixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se diminuta. E não por causa de roupas ou joias ausentes, mas porque percebeu que, no fundo, era a única invisível naquela história. Ela vem amanhã? Perguntou, quase a sussurrar. Não sei. Talvez sim, talvez nunca mais. Saíram do restaurante sob olhares silenciosos. No carro, nenhum dos dois falou durante largos minutos. O caminho de volta foi mais longo do que o habitual. E no seu interior, algo começava a agitar-se, um desconforto que não desapareceria com um novo relógio ou um vestido caro. Entretanto, no estúdio no centro do Rio, Clara afinava o microfone e sorria para Vinícius. Estava prestes a gravar a sua primeira faixa. Do outro lado da cidade, Verônica encarava o seu próprio reflexo e, pela primeira vez, não gostava do que via. O estúdio tinha paredes cobertas por espuma acústica e cheirava a café forte e a nervosismo. Clara inspirou fundo enquanto os auscultadores envolviam os seus ouvidos. Vinícius, o produtor, acenou-lhe do outro lado do vidro com um sorriso calmo. Quando estiver pronta, basta sinalizar. Ela fechou os olhos e recordou tudo o que a trouxera até ali, as bandejas carregadas em silêncio, as piadas maldosas, os sorrisos forçados. Depois, lembrou-se do palco, do aplauso, da liberdade. Manejou a mão. A música começou. A melodia era uma mistura de samba e soul, feita à medida da sua voz. E quando Clara começou a cantar, pareceu que toda a dor se dissolveu na vibração de cada nota. O estúdio parecia pequeno demais para conter a emoção que emanava dela. Era mais do que uma gravação, era uma afirmação. Um renascimento. Do outro lado da cidade, o restaurante Encanto do Alto seguia a um ritmo acelerado. No entanto, algo estava diferente. A ausência de Clara era sentida como um espaço em branco num quadro colorido. Os colegas falavam dela com brilho nos olhos. O seu Antônio passava pelas mesas com um orgulho silencioso, como se tivesse apostado no cavalo certo sem necessidade de corrida. Na mesa 12, agora ocupada por outro casal, os empregados de mesa riam-se baixinho. A piada interna era conhecida: cuidado com esta mesa, pode lançar outra estrela. Entretanto, nas redes sociais, o vídeo de Clara alcançava 1 milhão de visualizações. Os comentários de apoio acumulavam-se. Cantores renomados faziam republicações. Em pouco tempo, ela seria convidada para um programa de auditório, entrevistada por revistas de cultura, e o público ficaria a conhecer não só a sua voz, mas também a sua história. Verônica e Roberto assistiam a tudo de longe. Nenhum pedido de desculpas foi respondido. Não houve qualquer tentativa de contato. Clara tinha seguido em frente, não com rancor, mas com a dignidade de quem não precisa de olhar para trás. Na verdade, ela recusava-se a dar palco a quem tentou apagá-la. Uma semana depois, o restaurante recebeu uma encomenda especial. Um quadro com a imagem de Clara no palco, capturada no auge da apresentação. Abaixo, podia ler-se uma frase em letras douradas. A voz que você ignora pode ser a que o mundo está à espera de ouvir. O quadro foi pendurado logo na entrada, onde ninguém poderia deixar de ver. Naquela noite, um grupo de turistas passou pelo balcão de recepção e, cheios de curiosidade, perguntaram: quem é essa mulher na fotografia? O Sr. Antônio sorriu, ajeitando os óculos. Essa é a Clara. Começou por servir mesas aqui. Hoje, está a gravar o primeiro álbum. Mas antes disso, ela já cantava com a alma. Lá fora, o céu do Rio de Janeiro preparava-se para mais uma noite quente.
Copacabana pulsava com as suas luzes, promessas e surpresas. Num estúdio iluminado pela esperança, Clara terminava a última estrofe da canção sobre a coragem, o recomeço e o amor próprio. A última nota ecoou e o silêncio que se seguiu foi tão poderoso quanto o som. Vinícius carregou no botão do microfone. Clara, foi perfeito. Ela tirou os auscultadores devagar, com os olhos úmidos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completa. Sentia-se vista. Lá fora, os carros passavam apressadamente. As ondas quebravam ritmadas na areia. E uma nova estrela surgia no céu da cidade, sem fogos de artifício nem escândalos, mas com a força calma de quem venceu sem alarde. Porque, por vezes, tudo que uma alma precisa é de uma oportunidade. E Clara agarrou a sua como quem sabe, não há plateia mais poderosa que a própria consciência.